Estou feliz de estar aqui com a minha família, uma família bonita, escolhida por Deus, abençoada, ungida e vitoriosa. Vocês tomam posse, né? Isso aí, nós somos uma família. E é tão lindo que Deus já havia nos escolhido para participar dessa família de Deus aqui na terra, antes da fundação do mundo. Olha que privilégio, né? Então, pode ter certeza. Eu tenho certeza de que antes de Deus escolher a família que você ia nascer nessa terra, porque foi Ele que escolheu. Se tem alguma coisa aqui que ninguém escolheu, foi a família que ia nascer. Alguém aqui escolheu a família que ia nascer? Não. Então, foi Deus que escolheu. Mas antes de escolher a família que você ia nascer, Deus já havia escolhido você para fazer parte da família dele, para ser teu pai. Então, independente da família que você nasceu, se foi como você esperava ou não, ame essa família, porque foi Deus que escolheu essa família para você ser treinado dentro dessa família, para você desenvolver as virtudes do Espírito, né, que está lá em Gálatas 5:22. Amor, é a primeira virtude: amor, alegria, paz, bondade, fé, mansidão, autocontrole, né? Então é muito interessante. Eu estou feliz também de ver aqui o pastor Bruno e a Aline, né, pastoreando essa igreja. Eu fico feliz porque eu estou vendo o resultado da fidelidade dos meus pais, dos avós dele, né? Do pai dele e da mãe, que também foram fiéis a Deus. E eu quero dizer para você aqui que é pai, você que é mãe, seja um exemplo, porque nós estamos aqui deixando um legado. Hoje eu com 63 anos, falei, caramba, eu estou com 63. Hoje eu tenho netos e eu tenho me preocupado com que legado a gente está deixando, porque eu recebi um legado de amor a Deus, de fé, de fidelidade, de compromisso com o reino. Então eu mesmo digo para mim, como meu marido um dia falou numa pregação lá na igreja, eu deveria ser melhor do que eu sou, porque a família que nós nascemos, tanto eu como meu marido, foi uma família que tem deixado um legado, que deixaram um legado. A minha sogra ainda está viva com 93 anos e é uma mulher de Deus. Então a gente sabe que nós não somos eternos aqui nessa terra e que enquanto Jesus não voltar, nós temos que deixar um legado. E quando eu li aqui, rompendo cadeias e voltando ao princípio, o que nós quebramos no princípio, quando nós fomos expulsos do Éden? Houve uma quebra, porque Deus, Ele, como pai, Ele criou um ambiente muito bonito para aquele casal que Ele formou. Eu vi essas flores aqui, né? E toda conferência de mulher tem flores, porque a mulher tem a essência do Éden, sabe? Está no nosso inconsciente. Eu, por exemplo, eu amo natureza. Hoje mesmo eu estava lá orando na minha casa, saí no quintal, e eu gosto de olhar a natureza. E eu descobri, na entrada da minha porta, gente, um ninho. E eu filmei e coloquei lá no meu Instagram. Sabe? Com 4 ovinhos dentro. Eu falei, gente, que coisa linda a natureza. Eu amo borboleta, né? Porque Deus fala muito comigo através da natureza. A natureza, para mim, tem uma simbologia muito grande, porque a gente tem no nosso inconsciente a essência do Éden, da natureza. O ser humano veio da terra. E isso é muito bonito. E quando eu estava lá, olhei minha porta, falei... eu até reparei que meu vaso está bem seco, tem que molhar. E tem um menino lá que faz isso para mim, né? E eu olhei e vi um ninho, a coisa mais linda, com 4 ovinhos lá dentro. Eu falei, gente, olha como é que Deus cuida. Onde esse passarinho veio fazer o ninho dele? Aqui, numa árvore assim pequenininha, mas está lá, protegido. Aí eu falei, será que você está preocupado se você está achando que Deus não está cuidando de você? Deus te ama. Você está aqui por causa do amor de Deus. Se você está aqui nessa noite, você ainda tem dúvida do amor de Deus, aceita Jesus hoje, que eu vou fazer o convite. Porque a Bíblia diz, para a gente voltar ao princípio, a gente tem que resgatar esse amor de Deus, que o homem perdeu quando ele foi expulso do Éden. Porque naquele ambiente do Éden, era um ambiente de amor, de paz, de alegria, de bondade. O ser humano não ia adoecer, envelhecer, morrer. Ele iria viver eternamente na presença de Deus. E Deus amava tanto aquele casal que diz que todas as tardes ele ia conversar com aquele casal. A presença de Deus era constante. Mas por causa da desobediência, porque aquele casal desfez um princípio, desobedeceu um princípio bíblico.
princípio que Deus falou para eles: vocês podem comer de todos os frutos aqui que tem nesse ambiente, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque até então aquele casal não tinha conhecimento do mal, só do bem. Não havia maldade. Mas a curiosidade, ao ouvir a voz da serpente, eles resolveram dar mais atenção à voz da serpente do que à voz de Deus. E duvidaram da voz de Deus e comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal. Então a consciência do homem foi aberta e foi contaminada. A consciência é uma faculdade da alma que fala a nossa alma o que é certo e errado. Por mais que alguém esteja num fim de mundo onde nunca ouviu falar de Deus, ele tem a consciência, que é uma lei moral que Deus colocou na consciência do ser humano, o bem e o mal. É incrível. Porque mesmo que esteja num lugar que a pessoa nunca ouviu falar de Deus, mas se ela fez alguma coisa errada, a consciência dela acusa. É a lei moral que Deus colocou no ser humano. E quando eles comeram do fruto proibido, a consciência, Paulo fala lá em Gálatas 5, que a consciência do homem ficou cauterizada, ficou contaminada. E além da consciência ficar cauterizada e contaminada, os desejos do ser humano também se tornaram amaldiçoados. Porque houve uma ruptura da presença de Deus no Éden com aquele casal. Quando eles foram expulsos, a queda, a expulsão do Éden, desorganizou o corpo, morrer e envelhecer, a alma, as emoções foram distorcidas, entrou o medo, entrou a culpa, entrou a vergonha, entrou a tristeza e a raiva. As emoções também foram distorcidas. E houve um corte no mundo espiritual. O homem se afastou de Deus. Morreu espiritualmente. Quando a gente foi expulso do Éden, por causa da desobediência. Mas Deus nos ama. E é tão lindo que na sua onisciência Deus já sabia que o homem ia quebrar princípios lá no Éden. Aí diz que antes da fundação do mundo, Deus já havia preparado o Cordeiro. O segundo Adão, que iria vir e morrer, e assumir ali na cruz do Calvário os nossos pecados, as nossas maldições, as heranças do pecado. Ele ia se fazer maldição por nós. E nós, através do seu sangue, ao confessar Ele como Senhor da nossa vida, iríamos ser perdoados de todos os nossos pecados, de todas as nossas falhas. Então, através do primeiro Adão, por causa da desobediência, entrou o pecado e se tornou inerente a todas as gerações. Mas através do segundo Adão, que é Jesus. E ele veio para ser modelo para a gente. Ele veio para nos modelar, para sermos parecidos com ele. E a lição de hoje fala sobre isso. Eu estava ouvindo o pastor de lá na escola dominical, falou muito bem. Que nós somos pequenos cristos nessa terra. Eu sempre gostei de falar isso. E achei bonito que hoje ele deu essa explicação lá. Porque aí Deus não desistiu do ser humano. Deus é um grande sonhador. Por isso que você tem que ser sonhador. Porque nós temos o mesmo DNA de Deus. Por isso que o ser humano tem que sonhar. Você para de sonhar. Você para de desejar os sonhos de Deus. Você paralisa a sua trajetória espiritual, emocional, física e material. E aí Deus, quando mandou Jesus, falou, não, vai vir o segundo Adão. E através do segundo Adão, ele veio, morreu por nós, perdoou nossos pecados e nos dá o direito da gente ter direito à eternidade e viver uma vida plena, uma vida abundante, uma vida saudável, como foi falado aqui em João 10:10. O primeiro Adão veio dizer, o ladrão, o primeiro Adão, não veio senão para roubar, matar e destruir. E o segundo Adão, o que ele veio? Veio da vida, vida plena, vida saudável, vida frutífera,
vida não perfeita, mas vida saudável. E como é que o segundo Adão venceu? Obedecendo a Deus. Então a obediência é vital na nossa vida. Se nós queremos voltar ao princípio, nós temos que voltar ao princípio da obediência a Deus. Porque o pecado entrou porque aquele casal quebrou o primeiro princípio, o princípio da obediência. E o segundo Adão veio e não quebrou o princípio. Ele foi obediente ao seu pai em tudo. Até quando a sua mãe quis mandar nele ali, no Evangelho de João, no capítulo 2, daquele casamento, em Caná da Galileia. Vai lá, calma, não chegou a minha hora. Ele fez na hora que Deus mandou. E é tão lindo isso quando a gente entende que lá em Hebreus 5:9 diz assim: Jesus veio a ser a causa de uma eterna salvação. Para quem? Para os desobedientes? Para todos aqueles que lhe obedecem. Você quer ter uma vida plena? Você quer ter uma vida abundante? Você quer chegar no céu? Obedeça os princípios da palavra de Deus. Os desobedientes não herdarão os céus. Ele veio a ser a causa de uma eterna salvação para aqueles que lhe obedecem. Porque ele foi obediente até a morte de cruz. Ele passou no treinamento. O pastor Bruno estava falando aqui do treinamento. Todos nós, eu tive meu treinamento também, tem até hoje. A vida é de treinamento. Aquele povo, quando saiu do Egito, passou por um treinamento. Mais de 2 milhões foram reprovados no treinamento. Viram o maná, viram o mar se abrir, viram a roupa não envelhecer, mas duvidaram. Quando estavam para entrar na terra prometida. Gente, na hora da entrada da terra, foi mandado 12 espias. 10 duvidaram das promessas. 10 não acreditaram na promessa. Somente 2. E aqueles homens e aquela geração que viveu ali com eles, porque acreditaram nos 10 e murmuraram, desobedeceram o princípio de acreditar em Deus, que foi o princípio que foi quebrado, o segundo princípio, o princípio da fé. O pecado entrou por causa da incredulidade, por causa da fé, porque eles não acreditaram no que Deus falou. Vocês podem comer de todo o fruto, de tudo que é árvore, mas no dia que comer do fruto da árvore do bem e do mal, vocês vão morrer. E aí, o que a serpente fez? Ela continua a mesma coisa. Hoje ela traz uma dúvida para a gente. Foi o que aconteceu com aqueles espias. Josué e Caleb falaram: não, eles são o nosso pão. Essa terra é a promessa de Deus para a gente. E os 10, não, eles são gigantes. Eles vão acabar com a gente. Eles vão nos derrotar. E contaminou 2 milhões de pessoas. Porque deixaram o medo, a insegurança, a incredulidade tomar conta da mente deles. E aí, a comunicação entre cada um. Já viu quando quem conta um conto aumenta um ponto? Eu imagino um burburinho que não foi no meio daquele povo. Não desse. Nós vamos morrer. Para que tirou a gente de lá? Agora acabou. Aí, morreram mesmo. Eles mesmos profetizaram a sua desgraça. Cuidado, a incredulidade, a sua falta de fé pode profetizar a tua própria desgraça. A tua própria desgraça da sua geração. E foi o que aconteceu. Então, Satanás é treteiro em colocar dúvida, em colocar a incredulidade. Eles desacreditaram. E aquele casal, olha como Satanás mudou a comunicação. Cuidado com a comunicação. Satanás conversando com aquele casal, com a mulher, falou: certamente vocês não morrerão. Deus já falou que ia morrer. Você pode ler lá em Gênesis. E a serpente simplesmente colocou uma palavrinha a mais, uma dúvida. Certamente não irão morrer. E a mulher foi levada pela visão, pela audição, pelo olfato, porque fruta cheirava,
pelo tato e pelo paladar. 5 sentidos foi afetado. Ela, além de ser afetada nos seus 5 sentidos, olha o poder nosso de influência, hein, mulher? Afetou o seu esposo. E entrou o pecado. Cuidado com os teus 5 sentidos. Às vezes a tua visão não te leva a desobedecer a Deus, mas o olfato pode levar. As palavras podem levar. O tato pode levar. E é tão interessante que eu estava lendo hoje, porque o pecado entrou por um alimento, pela fruta. E aí, quando Deus resolveu exterminar com o povo, que ele olhou para a terra e ele viu que estava parecido com hoje. Já viu os tempos de Noé? Está parecido com hoje, né? Homossexualismo, maldade, perversidade, pedofilia, incesto. Havia tudo no tempo de Noé. Enojou. Deus ficou enojado de ver a geração má, perversa. Ninguém adorava a Deus, a idolatria imperava, o pecado, a sodomia imperava. O ser humano estava virando um animal, um bicho. E Deus olhou e tentou acabar, pensou em acabar com o ser humano. Mas ele olhou e viu um homem reto, um homem justo, um homem temente a Deus, Noé. Ele falou, não, eu vou dar uma outra chance, porque graças a Deus, Deus é um Deus de segunda chance, por isso que eu estou aqui e a gente está aqui. E a palavra diz que a misericórdia dele se renova a cada manhã. E é por causa da misericórdia de Deus que eu não sou consumida, que nós não somos consumidas. E é por isso que ela se renova a cada manhã. A cada manhã tem uma misericórdia nova para minha vida e para a tua. Oh, Deus, te amo. Obrigada, papai, por essa misericórdia. É por causa dessa misericórdia que eu estou aqui. Né? E aí diz que ele olhou e viu Noé, um homem reto, justo, fiel e temente a Deus. E aí ele escolheu aquele homem, aquela família, e falou que ia destruir a terra. E aquele homem pregou, e só salvou a sua família. Eu quero te dizer, é muito importante que você seja um pregador, mas tente entrar no céu com a sua família, a sua primeira prioridade. A gente está aqui porque Noé não se importou com os que não se salvaram, mas ele falou, eu vou entrar nessa arca com a minha família. Graças a Deus, porque teve um homem que se preocupou com a sua família. Sua família é a sua primeira prioridade. E é por isso que Satanás quer acabar com a sua família. Quer destruir a tua família. Porque se cada família aqui for um guardião da sua casa, se cada mulher aqui for uma guardiã do seu lar, se cada homem aqui for um guardião do seu lar, se cada um aqui se comprometer a entrar no céu com a sua família, nós vamos ter um exército vitorioso. Lute pela sua família. Não abra mão da sua família. Quando eu lembro disso, eu lembro de Josué também, 24:15. Quando aquele povo se rebelou, se envolveu com a cultura daqueles povos, se contaminou com Baal, com Astarote, com as orgias, com as idolatrias. Você vê em Josué 24, ele começa a falar tudo que Deus fez e fala para o povo, olha, vocês vão poder servir a quem vocês quiserem, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ô igreja, que você possa ser e ter essa autoridade dentro da sua casa. Josué falou isso porque ele sabia quem ele era. Ele deixou exemplo. Ele tinha autonomia para liderar, antes de liderar um povo, liderar a sua casa. Por isso ele pôde dizer, vocês vão poder servir a quem vocês querem, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós temos que ter uma igreja comprometida com a família. Porque a família é a primeira linha de defesa dos valores cristãos nessa terra. E a nossa batalha hoje é familiar. Porque a cultura que nós estamos vivendo quer destruir a família. E que família é essa? É a família do modelo judaico cristão. Que começou com Abraão e Sara. É contra esse modelo de uma família monogâmica, que serve a Deus, um só casal. Um homem, uma mulher e seus filhos. É contra essa família que a cultura do mundo quer destruir. Um princípio que Deus começou lá no Éden. No Éden não começou um homem com homem. Porque se ele quisesse, ele poderia fazer, se fosse o certo, isso para ir para Deus. Não, ele começou um homem e uma mulher. Ele disse, não é bom estar só. Vou fazer uma auxiliadora. Uma mulher, uma exera, uma forte auxiliadora, que esteja ao lado dele. E deu uma ordem lá e colocou o homem e a mulher, é a imagem moral de Cristo. Colocou facetas do caráter dele naquele casal.
E disse: crescei, multiplicai, enchei a terra e governai e dominai. Quando fala em crescer, fala em ter filhos. Quando fala em multiplicar, sejam empreendedores. Governem nos 7 montes dessa nação. Era isso que Deus estava falando para aquele casal. Não sejam dominados pelo pecado. E eles foram. Quebraram os princípios. Primeiro princípio da obediência. Segundo princípio, o princípio da incredulidade. Deram ouvidos à voz da serpente. E a fé daquele casal foi afetada. E olha que eles tinham a presença de Deus constante ali falando com eles. Mas hoje você tem a palavra de Deus. Não deixe que a dúvida reine no seu coração. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir, se você tirar a palavra de Deus da sua vida, da sua casa, a incredulidade vai entrar. Satanás vai fazer a festa. E hoje as pessoas têm tempo para tudo. Ficam horas e horas na internet. Ficam horas e horas falando abobrinha. Mas não tiram minutos para ler a palavra. Não tiram minutos para falar com Deus. E aí quer vencer essa cultura do inferno. Aí os filhos entram nas universidades. E são levados pela cultura da esquerda. E são levados por ideologia de gênero. Vocês não têm ideia de quantos adolescentes eu estou atendendo que estão com a sua identidade sexual indefinidas. Eu não sei quem eu sou, Elisete. Eu não sei se eu sou menino ou menina. Eu gosto de menino, mas gosto também de menina. E muitos, infelizmente, porque nem modelo em casa tem. Porque o modelo influencia e fala muito forte. Assim como o pecado entrou, Deus falou: eu preciso de um modelo para mudar essa história. Ele mandou quem? O seu filho, Jesus. Seu filho, Jesus. E esse modelo veio quebrar paradigmas. Jesus veio quebrar paradigmas nessa terra. Porque o pecado se tornou inerente, mesmo depois que Noé entrou naquela arca. E quando acabou o dilúvio, que ele saiu, diz que ele fez uma plantação de uva. E aí um dia ele resolveu encher a cara. Então o pecado entrou por uma segunda fruta. Pela uva. Pelo vinho. Sabe o que eu aprendo? As duas áreas que Satanás faz muitas vezes as pessoas pecarem, pela comida e pela bebida. E é por isso que Paulo fala em 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais ou bebais, ou façais outra qualquer coisa. Ele não colocou porque é muita lista grande. Mas ele deu ênfase à comida e bebida, que são as duas necessidades vitais nossas. Comer e beber. E tem crente que pensa que glutonaria é pecado. Tem gente que pensa que beber, né, ficar alcoolizado não é pecado. É pecado. Portanto, quer comais ou bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a honra e glória do nome do Senhor. Se você é filho e filha de Deus, já está aqui representando o reino dele. Nós estamos aqui como pequenos cristos, representando o reino dele nessa terra. Jesus mandou um molde. Deus mandou Jesus vir num corpo de um menino. Cristo vir num corpo de menino. Olha que coisa interessante. Eu quero abrir aqui um adendo. Seu corpo é muito importante. Seu corpo é importantíssimo nessa terra. Porque Deus é espírito. Ele precisa de um corpo para atuar. Então, quando você não cuida do seu corpo, quando você é relaxado com o seu corpo, você está pecando. Por isso que Paulo fala em Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, imploro a vocês, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, puro, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Hoje o sacrifício somos nós. Como é que você veio hoje para a casa de Deus se apresentar em sacrifício para Ele? Você veio com amor? Você veio com alegria? Ou você veio para dar satisfação ao esposo, à esposa, ao pai, à mãe? Você veio empurrado? Você veio, mas não queria estar aqui? Como é que você está apresentando o teu corpo hoje vivo, puro e santo para Ele? Porque hoje o sacrifício somos nós. Lá no Antigo Testamento o sacrifício era um cordeiro, uma pomba, um animalzinho. E até para apresentar
O sacrifício podia ser no altar de qualquer jeito. O altar tinha que ser limpo. Então hoje, olha que coisa, nós somos o altar e nós somos o sacrifício. Como é que está o teu altar? Você está cuidando dele? Está cuidando da tua alimentação? Está cuidando da tua mente? O que você anda vendo? O que você anda pensando? Está cuidando do teu sono? Você é o altar, tem que cuidar. Garotada nem dorme mais hoje, é o tempo todo no computador. Vai morrer antes do tempo, tá? Escuta esse aviso. Se não surtar antes do tempo. Não faz atividade física, não está cuidando do tempo. Engraçado que os estudiosos do comportamento, os médicos falam, existem pelo menos 5 atividades para tu cuidar do teu tempo. E os crentes comem mal, se alimentam mal, não dormem direito, não faz exercício, não cuida do corpo. Aí depois vem para cá, Senhor, fazer um milagre aqui. Deus faz milagre na área que você não pode, mas o que você pode fazer, Deus não vai fazer. Hã? A gente come demais, né? A gente faz coisas, depois a gente quer Deus fazer milagre. Não. Aprenda uma coisa, aprenda a respirar. Aprenda a se alimentar. Aprenda a dormir. Aprenda a ter atitudes positivas. Faça exercício físico. Aprenda a descansar, que você não é máquina. Aprenda a ter um lazer. E priorize Deus. Se a gente fizer isso, a gente vai ter uma qualidade de vida melhor. A gente vai evitar muita coisa. Na nossa mente, nas nossas emoções, até na nossa intimidade com Deus. Então, é muito interessante que aquele casal foi expulso do Éden, trouxe a consequência da incredulidade e trouxe a consequência. O que aconteceu quando foi expulso do Éden? Aquele casal perdeu a simplicidade. Primeira coisa, atitude que aquele casal deu, a simplicidade. Eles viviam num ambiente de simplicidade. Não ia ter comparação. Não ia ter orgulho. Mas a queda já começou a se comparar. Porque até então, antes, Adão, quando viu Eva, falou assim, nossa, osso dos meus ossos. Carne da minha carne. Será chamada varão. Fez um tremendo elogio. Depois da queda, quando Deus foi chamar eles dois ali, para conversar, ele acusou Deus. Olha, mudou. Foi a mulher que tu me deste. Culpou Deus. E a mulher, reconhecendo o seu erro, culpou quem? A serpente. Então, surgiu entre aquele casal um clima de tensão, um clima de rivalidade e um clima de acusação. Tensão, rivalidade, acusação. E isso se tornou inerente aos seres humanos. Perderam a simplicidade. Hoje, os estudiosos do comportamento falam que as pessoas estão... Hoje, orgulho, nos 7 pecados capitais, o orgulho é um pecado. Mas aí hoje, eu estava lendo um autor, ele falou, hoje o pecado não é orgulho, hoje o pecado é narcisismo. As pessoas estão altamente narcisistas, é só você ir no Instagram delas. Um amor exagerado sobre si mesmo. Tudo eu, e sou eu, se dane minha mulher, se dane meus filhos, se dane todo mundo, ou vice-versa, né? Tudo eu, se dane meu marido, se dane meu filho. Um narcisismo doentio. Satanás tem suas táticas para trabalhar nas gerações. Então a gente perdeu, eu anotei aqui, a simplicidade. O orgulho passou a fazer parte. E hoje não é orgulho, não. Porque tem um orgulho saudável de ser quem você é, uma pessoa. Isso não é. Agora, hoje é um narcisismo. Para conquistar as coisas, as pessoas até matam o seu cônjuge. Elas se autodestroem. Sabe? Elas se endeusam, elas se tornam o narcisista, ele se torna o seu próprio Deus. Ele se adora e quer que todos à volta o adorem. Quando ele não é reconhecido, ele adoece. Porque nós perdemos, depois da queda, a nossa simplicidade. Vamos ser mais simples, gente. Eu vejo gente se endividando, eu vejo gente querendo mostrar uma coisa que não é. Vivendo de aparência. Hoje eu atendo pessoas lá na igreja, eu não atendo mais fora, eu só atendo na igreja. E eu fico, gente, para que fez isso? Se endividou financeiramente. Porque fulano tem, eu tenho que ter. O filho do fulano tem, o meu tem que ter. Ah, na minha família, o sobrinho tem, eu tenho.
viva, seja simples. Hoje já se fala, o menos é mais. O menos é mais. O meu pai me ensinou, e eu trabalhei em caderneta de poupança, e eu via quantas pessoas, meu Deus, sabe, vivendo em comparação. Meu pai fala, minha filha, só coloque o chapéu onde a tua mão alcança. Porque se colocar fora do teu alcance, você vai ter problema. Então vamos voltar a viver uma vida simples, porque a gente perdeu essa simplicidade do Éden. O que a gente perdeu também, a inocência. A queda tirou a nossa inocência, a nossa pureza de alma. A malícia entrou. Nós vivemos num mundo altamente pervertido e malicioso. A Bíblia diz, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. A malícia, sabe? Você vê nas redes sociais. Você vê gente expondo a igreja nas redes sociais. A que ponto nós chegamos hoje de membros da igreja colocarem assuntos da igreja, colocarem pessoas da igreja em fuxico gospel? Você está pecando. Deus vai cobrar isso de você. Sabe? O dia que eu recebi, eu falei, o que estão falando da igreja? Ah, está falando da noiva. A igreja tem um noivo que tem ciúme dela. Você, as pessoas hoje se utilizando de mandar fofoca. E eu ainda admiro alguém que siga isso. Porque me perdoe, você está errado. Está errada. Se você anda seguindo site de fofoca, você está servindo ao reino errado. Só existem, igreja, 2 reinos nesse mundo. Ou a gente pertence ao reino de Deus, ao reino da luz, ao reino da verdade, ao reino da justiça, ao reino da bondade, ou você pertence ao reino das trevas, ao reino da mentira, ao reino do engano. Não existe reino intermediário. Vamos acabar com isso. Outro dia eu recebi umas tirinhas inteligentes, eu achei muito bacana. Me mandaram um menino em cima de um muro, com as pernas cruzadas, relaxado assim. E tinha um anjo desse lado falando, vem, desce daí, você está correndo risco, desce daí. E ele está parado em cima do muro. E do outro lado tinha um capetinha. E o capetinha não estava falando nada, quietinho. Só o anjo que estava dizendo, desce daí. Você está no lugar errado. Vem para cá, vem para cá. E o capeta aqui quietinho. Aí o anjo pergunta, por que você está calado? Por que você não está mandando ele descer? Aí o capeta falou, porque eu sou dono do muro. Eu sou dono do muro. Você está em cima do muro? Você fica com um pé na igreja, um pé no mundo. Você mistura o santo com o profano. Você está em cima do muro, vai para o inferno. Eu não vim aqui para esconder nada. A gente está vivendo nos últimos dias. Tem que ser bem claro, não é? E eu estou falando isso porque vocês são minha família. Eu amo vocês. Diz que quem ama fala a verdade, né? Quem ama fala a verdade. Meu pai falava as verdades. Minha filha, o reino não é de sofrimento, mas o reino requer sacrifício. João 16, 33. Quem quiser vir após mim. Não, Gálatas 2, 20. Paulo dizendo, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e... É Jesus que falou isso. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Então o evangelho tem cruz sim. Mas o evangelho tem terceiro dia, tem vitória para você. Irmãos, e nós estamos vivendo essa época. Nós estamos vivendo o mundo agora. Eu estava conversando com uma pessoa. Quem é santo vai se santificar mais. Quem é sujo vai se sujar mais. É agora que quem está na igreja servindo a Deus vai se revelar. Quem for sal e luz. Quem for sal e luz vai se revelar. Não vai se macomunar com o mundo. Com as ideologias. Com o que a gente está vendo. Porque é uma preparação para a vinda de Jesus. Porque a preparação para a vinda de Jesus é como foi nos tempos de Noé. Era o pecado reinando. Era a violência. Sabe? Era a agressividade.
Era a maldade reinando. E é a mesma coisa para a vinda de Jesus. Então, vamos sair de cima do muro. Não tem mais como ficar em cima do muro. Você tem que ir para o lado da luz. A Bíblia diz: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, povo adquirido por Deus. E olha o que diz: que Ele nos resgatou do reino das trevas e nos transportou para o reino da sua maravilhosa luz. Então só existe luz e trevas. Não tem reino intermediário. Para pertencer ao reino da luz, você tem que ter Jesus como seu modelo. Você tem que confessar Jesus como Senhor da sua vida. E aí você vai seguir esse modelo de Jesus, que Ele veio a esse mundo deixar um modelo de amor, de obediência a Deus, de ser sensível à voz de Deus, de fazer a vontade de Deus. E se a gente quer voltar ao princípio do Éden, é amando a Deus. E Jesus deixou esse segredo ali, quando Ele foi questionado pelos religiosos da época, pelos fariseus e pelos saduceus. Lá em Mateus 22, 37. Quando perguntaram a Ele: existem 10 mandamentos que a gente tem que cumprir e 600 e tantas leis. Olha, tu já pensou? Tem que cumprir 600 e tantas leis. Jesus facilitou. Não. Se cumpre apenas nisso aqui. Ame ao Senhor teu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. E ao seu próximo, como a ti mesmo. Em que Ele fechou para voltar ao princípio? O amor. Se você amar a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, você vai se amar. Você vai buscar uma estabilidade espiritual, uma estabilidade emocional, uma estabilidade física. Porque o que Satanás mais quer fazer é que você duvide do amor de Deus por você, para desestabilizar você em todas as áreas. E quando você não está bem, como é que você vai se doar para o próximo? Como é que você vai amar a sua família? Como é que você vai amar as pessoas à sua volta? E Deus deixou o segredo aqui. Jesus deixou o segredo. Ame ao Senhor teu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com toda a sua força. Esse é o primeiro e grande mandamento. Para cumprir esse mandamento, é você estar enraizado nos princípios da palavra de Deus. E ao seu próximo como a você mesmo. Então, se a gente quer voltar ao princípio, vamos voltar ao primeiro amor. E quando a gente fala de primeiro amor, eu lembro de João, na ilha de Patmos, quando ele estava falando para as cartas, as 7 igrejas da Ásia. E aí, ele estava falando para a igreja de Éfeso: olha, vocês são bons, vocês praticam as boas obras. Era uma igreja que praticava as boas obras, mas na hora de tirar o 10, Deus falou ao anjo daquela igreja: o que eu tenho contra vocês é que vocês perderam o primeiro amor. E não adianta eu ser uma ativista religiosa, eu estar na igreja, fazer tantas coisas, mas fazer para receber elogio, fazer por uma necessidade de reconhecimento. Não, a gente tem que fazer por amor. Porque muitas vezes a gente vai ouvir até o que não gostaria de ouvir. Muitas vezes a gente vai até se decepcionar. Mas quando a gente faz para Deus, isso passa batido. Por isso que Colossenses 3:23 diz: tudo o que vocês fizerem, fazei de todo o seu coração, porque é a Deus o Senhor que vocês estão servindo. Faça para Deus. Faça com amor. Ame a sua família. É para Deus, foi Deus que deu essa família. Ame aquele parente, né? Que você falou. Pode dizer assim, mas olha, ele é difícil, mas ame. Suporte, como Paulo fala, suporte. Aquele sogro, aquela sogra, aquela nora, aquela cunhada, né? Se você passar no teste da tua família, você pode ir para qualquer lugar do mundo. Você vai aprender a se relacionar. Porque nosso primeiro treinamento é a nossa casa. Se você passar no teste de obediência a seu pai e sua mãe, de honrar seu pai e sua mãe, de você amar sua esposa como Cristo amou, se precisar se sacrificar por ela, se sacrifique.
E você, mulher, se você precisar, seja submissa a esse homem, ame esse homem, motive esse homem, incentive esse homem. Se a gente fizer isso, com amor, tudo dá certo. Colossenses 3,14 diz que o amor é o vínculo da perfeição. Nós estamos aqui hoje por causa do amor. Oh, maravilhoso amor. E nós temos que seguir esse modelo do amor. Vamos ficar de pé. Então o homem perdeu a simplicidade, a pureza e a bondade. Então o bem e o mal se tornou inerente a todos nós. O bebê, você olha para aquele bebê lindo, ele já tem a maldade dentro dele, tá? Ele já é mal. O mal é ali, o mal está inerente. Todos nós, é uma luta constante. Paulo diz, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, eu acabo fazendo. Que luta. Aí eu lembro que um dia o meu pai chegou de um estudo bíblico que ele foi em São Cristóvão. E ele falou, hoje eu aprendi uma coisa muito bonita. O pastor Bill Buck pregou que nós temos um cão e uma pomba aqui dentro da gente. E ele falou, quem você está alimentando, o cão ou a pomba? O cão é a nossa carne, a pomba é o Espírito Santo. É o Espírito de Deus. Vai depender de quem a gente alimentar mais. Tem dia que a gente alimenta o cão, né? A gente já acorda já com o cão, já falando alto. O marido fala um negócio, já vem cheio de pedra na mão. O filho faz um negócio, já o cão tá... Não, vamos colocar a pomba. Que a gente possa pedir o Espírito Santo para nos controlar. A Bíblia diz em Romanos 8,6, os que são guiados pelo Espírito de Deus têm vida e têm paz. Nós não temos perfeição na terra por causa do pecado, mas a gente pode ter uma vida saudável sim. Deus quer que você seja uma pessoa saudável, espiritualmente, emocionalmente, fisicamente. Deus quer que você tenha uma família saudável. Alimente a pomba. Deixa o Espírito de Deus reinar na tua vida. Seja sensível à voz de Deus. Eu queria chamar a Daniele, porque para rompermos cadeias, o primeiro princípio que a gente tem que voltar é o princípio do amor. É o amor de Deus que tem que estar inundando a nossa vida. Porque o amor é o vínculo da perfeição. E é esse amor a Deus que Satanás quer roubar. É esse amor a você que Satanás quer roubar. É o amor pela sua família que Satanás quer roubar. E para isso você tem que ser cheia do amor de Deus. E o Espírito Santo está aqui nessa noite para inundar o nosso ser com o amor dele. Amém? Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Encha o nosso coração do primeiro amor. Lembra do teu primeiro amor? Quando você se converteu, que você amava estar na casa de Deus, que você orava mais, você lia mais a palavra, você estava na escola dominical, você discipulava. Eu estou lembrando aqui da mulher samaritana. Ela estava querendo
amor na sua vida. Já tinha passado por 5 relacionamentos. Ela tinha um vazio na alma. E ela pensava que ela poderia preencher com o amor de um ser humano. Não, o amor do ser humano é imperfeito, é falho e acaba, infelizmente. O amor do ser humano é imperfeito, é falho e acaba. Mas o amor de Deus não. O amor de Deus é divino. O amor de Deus é perfeito. E o amor de Deus nunca vai se acabar sobre a nossa vida. Ele está sempre de braços abertos, dizendo: filho meu, dá-me o seu coração. E naquele dia, aquela mulher no poço encontrou com o verdadeiro amor, que era Jesus. E quando ela foi questionada, porque Jesus, por amar, falou a verdade para aquela mulher, e foi no foco do problema dela. O problema dela era de relacionamento, e ela buscava um amor nas pessoas. E Jesus falou: vai buscar teu marido. Ela disse: não tenho marido. Falou a verdade. Quando começa a falar a verdade para Jesus, a cura vem. Quando começa a falar a verdade para Jesus, a libertação vem. Satanás quer que você minta. Satanás quer que você ande na mentira, porque ele é o pai da mentira. Mas Deus não. Ele quer que você fale a verdade, porque Jesus é a verdade, e a verdade liberta. E naquele dia aquela mulher foi liberta. Ele falou: mulher, tu tem uma sede aí da água viva. Se você beber dessa água viva, nunca mais você vai ter sede. E ela topou. E ela tomou a água viva. E ela não foi mais a mesma. Ela saiu dali uma nova mulher, com um novo pensar, um novo agir, um novo falar, um novo comportamento. Ela saiu dali uma evangelista e foi falar para os samaritanos: venham, venham ver um que falou tudo o que eu tenho feito. Ele deve ser o Messias. E essa água viva está jorrando aqui nessa noite. E esse Jesus está aqui nessa noite e quer mudar a sua história. Ele só quer que você deixe ele entrar, e você vai voltar a esse primeiro amor. Ele está aqui nessa noite. Assim como aconteceu aquela mudança radical na vida da mulher samaritana, Ele está aqui também para mudar a sua história. Ele quer começar uma nova história através da sua vida, para você fazer a diferença na sua geração, deixar um legado para as suas gerações. Eu gostaria de finalizar esse culto aqui, mas eu gostaria de fazer 2 orações. Eu não sei se vai ser possível fazer a primeira, mas eu queria fazer um convite para você aqui. Talvez veio a convite de um amigo, de uma amiga, na reunião de hoje aqui na conferência de mulheres, e você ainda não confessou Jesus como Senhor da sua vida. Talvez você ainda não deixou Jesus entrar no seu coração e fazer morada. E nós hoje queremos te apresentar esse Jesus, para você começar uma nova história. Ele vai encher o teu coração de amor, de paz, de alegria. E se tem um amigo ou uma amiga aqui, levante a sua mão, que eu gostaria de te conhecer e orar por você. Ou quem sabe, já tem aqui um amigo ou uma amiga que já pertenceu, já teve uma aliança com Deus, mas você se afastou dos caminhos do Senhor, você está longe, a sua aliança está quebrada. Eu quero te dizer, você está correndo risco. Então nós estamos te convidando para você fazer parte do reino de Deus, do reino da luz, do reino do amor, do reino da verdade. Tem um amigo ou uma amiga, uma moça ou um rapaz que quer abrir seu coração e deixar Jesus entrar? Vem aqui à frente, nós gostaríamos de orar por você. Não tenha vergonha não. Amém, está chegando aqui um rapaz, Deus o abençoe. Se tem mais alguém, aproveita a oportunidade. Eu não vou demorar por causa da hora, mas eu gostaria de orar por você. Não deixa passar essa oportunidade não. Nem tenha vergonha, porque um dia nós tomamos essa decisão também, de virmos aqui à frente. Jesus falou: os que me confessarem diante dos homens, eu vou confessar diante do meu Pai. Então essa confissão é importante. Com essa confissão, você está dizendo para Deus: eu recebo teu filho, que o Senhor mandou a esse mundo vir e morrer pelos meus pecados. E aí Satanás não vai ter mais nenhuma legalidade sobre a tua vida. Satanás não vai ter mais nenhuma autoridade sobre a tua vida. Deus te abençoe, querida. Tem mais alguém? Não tenha vergonha não, a gente está aqui em família. Nós vamos orar por você, nós vamos abençoar você.
Você vai ter aqui um discipulado, um acompanhamento. E eu tenho certeza que a sua vida não vai ser mais a mesma. Satanás não vai ter mais nenhuma legalidade. Você vai voltar a esse primeiro amor. E você vai ver os milagres de Deus na sua vida. Você vai ver que os propósitos de Deus vão se cumprir na sua vida. E o que Satanás mais quer é impedir os propósitos de Deus na sua vida. Porque antes de você vir a esse mundo, Deus já tinha um propósito específico para você. Você não veio a esse mundo à toa, não importa como você veio. De uma gravidez indesejada. Você foi rejeitado pelos seus pais. Eles não queriam que você viesse. Não, seus pais só fizeram sexo. Quem mandou você a esse mundo foi Deus. Porque só quem tem o poder de dar vida e tirar é Deus. Então você veio a esse mundo para cumprir um propósito de Deus. Não deixe ninguém impedir esse propósito. Satanás quer impedir. Mas hoje, se você abrir seu coração, como aquela mulher samaritana fez, o inimigo, na carência emocional dela, estava impedindo que os propósitos que Deus tinha para ela não se realizassem. Mas naquele dia ali no poço, quando ela bebeu da água viva, quando ela acreditou que Jesus veio para mudar sua história, ela não foi mais a mesma. Ela se tornou uma evangelista. Ela contagiou a sua cidade, o seu local. Tem mais alguém aqui nessa noite que quer aceitar a Jesus? Ou quer voltar para Jesus? Não tenha vergonha não. Se você está aí, sai do teu lugar em nome de Jesus. Que você possa romper com as cadeias, que às vezes Satanás quer nos prender com a cadeia do medo, com a cadeia da insegurança, com a cadeia da vergonha. Mas que nessa noite essas cadeias possam ser quebradas. E você abrir seu coração, tomar coragem de vir aqui à frente. E você vai ver, a sua vida não vai ser mais a mesma. Em nome de Jesus, você vai fazer a diferença. O que Deus tem para você vai acontecer. Tem mais alguém? Eu vou chamar o pastor Bruno para vir aqui orar. E quero fazer uma segunda oração aqui depois com vocês. Se ainda tem alguém que quer tomar essa decisão, é só você sair do seu lugar e vir aqui na frente. Há um lugar de salvação para você aqui. Estende sua mão para cá. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essas vidas que estão aqui diante desse altar. Senhor, nós declaramos que a partir de hoje o pecado não tem mais poder sobre eles. Não há mais peso de condenação sobre a vida deles, porque o sangue de Jesus que nos lava e purifica de todo pecado é derramado sobre eles hoje. Lava os teus filhos, perdoe seus pecados, escreva o nome deles no livro da vida, e que a partir de hoje um novo tempo e uma nova história venha a acontecer, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Deixa eu só fazer, já vou passar para a pastora Elisete de novo, mas deixa eu só fazer. Eu sabia que vocês iam estar aqui, então porque eu sabia que vocês iam estar aqui, eu preparei uma festa por causa de vocês, tá? Então eu vou contar de 1 a 3, essa igreja vai celebrar como a gente sempre faz nos cultos aqui, por causa da vida de quem vem nesse altar, tá bom? Então vamos lá comigo assim, ó. 1, 2, 3, seja bem-vindo a Devec Posse. Deus tem uma nova história para a sua vida. Deus tem um novo tempo para a sua vida. Em nome de Jesus. Aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca. Olha aqui. Olha para mim rapidinho aqui. Deixa a gente dar um presente, um livro do nosso pastor para vocês, tá? E anotar o nome de vocês para a gente poder orar e acompanhar vocês. Bem rapidinho aqui do lado, você vai acompanhar. E a igreja dá mais um aplauso ao nome de Jesus. Amém. Eu quero fazer essa oração que eu gosto de fazer. E eu aprendi a fazer essa oração em momentos de batalhas, assim, na mente, na minha mente. Porque a nossa maior área de batalha é a nossa mente, né? A gente tem que alimentar a nossa mente com a palavra e estar ligado. Por isso que a Bíblia diz orar sem cessar.
E nós estamos numa verdadeira batalha, porque o mundo espiritual é muito mais espiritual do que a gente imagina. Tá? E é por isso que Paulo fala lá em Efésios 6,10: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue. A nossa luta não é contra o ser humano. A nossa luta é contra demônios, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O ser humano não é nosso inimigo. Quem é nosso inimigo é Satanás. E demônios são espíritos, por isso que eles precisam de corpos para atuar. Como Deus é espírito e precisa do nosso corpo para atuar através da gente. Demônios também são espíritos e eles precisam de corpos para atuar. E eles vão atuar naqueles que dão lugar para ele. Então, às vezes, tem alguém lá, né, no seu trabalho, alguém, sei lá, da sua família, que não fica com raiva da pessoa, não. Tem até compaixão. Ore por essa pessoa, ame essa pessoa, porque eu creio. Sabe? Que Deus liberta, que Deus transforma. Então, a gente tem que se revestir das armaduras espirituais. Então, eu quero orar, eu vou orar e vocês repetem, tá bom? Coloca a mão na sua cabeça e repete comigo. Senhor Jesus, eu me revisto do capacete da salvação. Eu tenho a mente de Cristo aberta para o novo, sensível e obediente à voz de Deus. Que esse capacete me proteja de todos os dardos do maligno contra a minha mente. Porque ele vai lá, as fortalezas da mente, ele vai lá. Você tem que estar protegida com o capacete da salvação. Tenha a convicção que você é salva, lavada e remida com o sangue de Jesus. Coloque a mão aí no seu coração e repete: Senhor Jesus, eu me revisto da couraça, da justiça. Guarda a minha alma, sentimentos, desejos e vontades. Não deixe nenhuma raiz de amargura contaminar a minha alma, mas que o teu amor, a tua graça, bondade e misericórdia se renove a cada manhã na minha vida. Coloca a mão na sua cintura e diz: Senhor Jesus, eu me revisto do cinturão da verdade. Eu quero andar na verdade, falar a verdade, porque Jesus é a verdade que me libertou. Quem anda na mentira anda sem foco e não chega a lugar nenhum, né? E quem anda na mentira está obedecendo a quem? Ao seu pai. Quem é o pai da mentira? O diabo. Bate seu pé: Senhor Jesus, eu calço os meus pés com os sapatos da paz. Onde eu pisar, eu serei um promotor de paz nessa terra. Onde houver contenda e dissensão, eu vou chegar com os meus sapatos da paz, porque eu sou ministro da reconciliação nessa terra, né? Vê que título importante. Você também é ministro, é só os ministros somos ministros da reconciliação. Quando a gente recebe Jesus, através de Jesus nós somos reconciliados com Deus, para nos tornarmos reconciliadores nessa terra, levarmos outras pessoas a Deus. Faz assim: Senhor Jesus, eu tomo posse do escudo da fé. Com ele eu me protejo de todos os dardos inflamados do maligno contra a minha vida, contra a minha família, contra a minha igreja, contra a minha cidade, contra a minha nação. Me ajude a manter a minha fé alicerçada nas tuas promessas para a minha vida todos os dias. Deus tem promessa. Não queira explicação para as promessas. Quem tem promessa de Deus vive por fé, não por explicação. Nem tudo na nossa vida a gente entende. Só acredite, você tem promessa, né? Pega aí a espada, que é a arma de ataque e defesa. Até agora foi só de defesa, agora é de ataque e defesa, né? Venha com a sua Bíblia, por mais que a Bíblia contém no iPad, no iPhone, mas tem que ter tua Bíblia.
Meu pai deixou 5 Bíblias, foi uma briga lá para ficar com a Bíblia dele. Eu fiquei com uma. E as minhas Bíblias já estão brigando, as minhas filhas, porque eu deixo tudo anotado aqui. Né? E é tão bom você anotar, né? Então, fala assim: Senhor Jesus, eu tomo posse da espada, do Espírito, que é a tua palavra. Com essa palavra, Jesus derrotou Satanás no deserto. Ele declarou: vai-te, Satanás, só o Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Vai-te, Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Acredite, essa palavra tem poder. Profetize essa palavra dentro da tua casa. Ore dentro da tua casa, profetizando a palavra. Não sabe o que orar? Abre a Bíblia, vai lendo os salmos, vai lendo, e você vai ver, Satanás não vai fazer ninho na tua casa. Porque ele sabe que o autor dessa palavra tem poder. Coloca essa Bíblia no seu coração e diz: eu creio no que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Jesus, não abra mão de Jesus na tua vida, e você vai romper as cadeias, em nome de Jesus.